XPCA11, o Fiagro da XP. Vamos ler o relatório de fevereiro de 2025, publicado agora no final do expediente do dia 21 de março de 2025. O fundo, que passou aí por uma situação bastante complicada em relação aí às notícias de recuperação judicial de diversas empresas aí ligadas ao agro, né, principalmente aí a AgroGalaxy, fazendo diversas vítimas no mercado, dentre elas aí o XPCA11. O fundo deu uma recuperada aí desde então, mas vamos ver qual é a situação atual dele, né? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal, vamos acompanhá-lo. Está aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo a aplicação dos seus recursos em ativos financeiros aí com lastros no agronegócio, né? Como os CRAs, as LCAs, as cotas de Fiagros e também os FDICs ligados aí ao agro. O fundo iniciou as operações em 2021, bastante novo aí no mercado, 432 milhões é o patrimônio líquido dele, cota patrimonial a R$ 9,51, tem aí taxa de administração de 1% ao ano, com um patamar mínimo aí de R$ 25 mil mensais, tem aí também taxa de performance, tá, pessoal? De 10% sobre que exceder aí 100% do CDI no período. 99 mil cotistas, a última distribuição foi de 10 centavos por cota, fazendo yield aí de 1,71, liquidez média diária de 790 mil aí na B3, uma duration média da carteira aí de 1,61 anos. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o XPCA11 está cotado aí a R$ 7,38. Ele teve aí uma recuperação desde lá dezembro de 2024, mas ele já chegou lá em setembro aos R$ 8,44, tá? Foi quando começaram a surgir aí as informações sobre as quebradeiras aí no setor do agro, né? Com diversos pedidos aí de recuperação judicial, fazendo com que o fundo decrescesse bastante lá em setembro e depois também em dezembro, chegando lá aos R$ 5,55, abaixo de $1, né? Mas o fundo teve aí uma leve recuperada, mas veremos no relatório, pessoal, que não há tantos motivos assim para este ânimo, tá? O fundo lá em dezembro de 2024 chegou a distribuir apenas 1 centavo por cota, né? Ele que tinha distribuído anteriormente, lá no mês 7, 11 centavos por cota e agora retornou aí em janeiro ao patamar de 10 centavos, tá? Então, aqui talvez explique um pouquinho dessa empolgação, mas nem para tanto assim, veremos adiante lá no relatório. Como podemos ver aqui, o fundo ainda segue bem abaixo lá do IFIX, do CDI e também do IPCA, tá, pessoal? Bem aqui na linha inferior, uma variação bastante negativa em relação a estes índices, então é importantíssimo o cotista ficar atento. Mas para aqueles que conseguiram aproveitar aí o fundo na casa dos R$ 5,50, talvez esse yield produzido agora seja um pouco interessante. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nas movimentações de fevereiro de 2025, a gestão ressalta aqui que o patrimônio alocado aí do fundo chegava aí a 78,3% em CRAs, 13% em cotas de FDIC, 8% em caixa e uma aquisição aí de 15 milhões de um CRA, tá, da Integrada, uma cooperativa agroindustrial aí lá de Londrina, no estado do Paraná. No relatório aqui, a gestão destaca aqui os resultados de algumas empresas que foram apresentados aí a ela, né? Dentre elas aí a FS Bioenergia, o Primato, né, que é uma cooperativa lá em Toledo, no Paraná, e também a Bevap aí, que é uma usina lá em João Pinheiro, no noroeste de Minas Gerais. Na aquisição aqui do CRA da Integrada, pessoal, segue aí um montante de 15 milhões, a uma taxa de CDI mais 2,5%, e ele tem aí de garantia 110% da parcela de principal e juros, o que é muito positivo aí, garantindo um pouco mais de segurança aí nas operações, tá? Em relação à DRE do fundo, pessoal, para o regime caixa aqui, ele oferiu em fevereiro de 2025 a ordem aí aproximada de 3 milhões de receitas. Para o regime competência dos CRAs, aí ele fez 4 milhões e 400, um resultado líquido aí do regime competência de 4 milhões 453 mil reais, tá? Frente aos 5 milhões 357 de janeiro de 2025, fazendo aí 10 centavos por cota. Mas o destaque, pessoal, fica que desde dezembro de 2024 aqui as receitas, os resultados líquidos do fundo em relação ao regime caixa, que é o que de fato entra no caixa do fundo, decresceu bastante, está saindo lá de 4 milhões 390
para 3 milhões e 74 mil reais. Então, uma diferença bem considerável e é importantíssimo ficar atento a esse detalhe, tá? Isso porque desde o início ele tem aí um resultado competência de 145 milhões e um rendimento distribuído aí também de 145 milhões, mas dando aqui uma diferença aproximada aí de 810 mil reais, né? Então vejam, pessoal, essa diferença entre o regime caixa e o regime competência permite à gestão fazer aí uma certa adequação em relação à distribuição, tá? Mas o fato é que é importantíssimo ficar atento aqui ao regime caixa, que é o que de fato passa aí pelo caixa do fundo, ao passo que o regime competência, ele apura aqui na DRE do fundo eventuais prejuízos, tá? E no caso do XPCA 11, ele tem aí uma PDD em relação à AgroGalaxy, tem também outros CRIs com sinais laranja também. Tudo isso, pessoal, porque o agro vem sofrendo como um todo, tá? Então não dá para olharmos apenas para a situação da AgroGalaxy. Ela tem aí, dentro dos seus credores, outros diversos fundos sofrendo também e a cadeia como um todo sofrendo danos de ricochete, tá? Muitas das vezes é só a AgroGalaxy que está afetada, mas não é o ideal pensarmos assim, tá? Veremos um pouco mais adiante. Em relação aos dividendos, pessoal, para fevereiro fez 10 centavos aí de dividendos, a cota de fechamento a 6,89, um yield aí de 1,45, anualizado aí de 18,88%. Em relação às alocações, pessoal, ele tem aí 78% em CRAS, tem aí 13% em cotas de FDIC e 8% em caixa. A maior alocação dele está lá para o setor de usinas de açúcar e álcool, tem também cooperativas e a maior concentração está aí no estado do Mato Grosso com 30,8% dos ativos alocados lá naquela região. Em relação, pessoal, às indexações, ele tem aí 90,2% da carteira indexada lá ao CDI, a uma taxa média de 4,76%, e 9,8% lá em IPCA, a uma taxa média de 8,28%. Na tabela de sensibilidade, pessoal, se considerarmos aí a cota entre R$ 7,00 e R$ 7,50, um deságio aí em torno de 20% e 25%, tem-se aí um yield bruto de entre 17% e 21%, tá? Em relação ao CDI e em relação ao IPCA entre 17% e 19%, o que é muito bom. Em relação às principais culturas, pessoal, é aquilo, ele tem soja, tem aí a projeção de recuperação da produtividade em relação à safra 23-24, com uma projeção positiva aí de 9,3%. Em relação ao milho, pessoal, o plantinho da safrinha aí se encontrava aproximadamente 69% da área a ser semeada, com a produção estimada aí de 96 milhões de toneladas para a safrinha brasileira, muito bom também. E em relação ao açúcar e álcool, pessoal, que teve aí um decréscimo em relação ao ano anterior de 4,85%, tá? Finalizando o ciclo 24-25 em 613 milhões aí de toneladas de moagem de cana. Por fim, pessoal, em relação à carteira do fundo, ele tem aqui a maior exposição com 8,5% do PL lá para o CRI OPI Crédito Agrícola. Esse CRI, ele é composto aí pelos CRIs da Primato, da Teco-Ra, da ACP, do Itaú Soberano e da UISA. Então, importantíssimo ficar atento porque apenas esse CRI aqui representa 8,5% do PL, então importantíssimo ficar atento a essas concentrações. Agora aqui, pessoal, há também CRIs da AgroGalaxy, tá? Conforme podemos verificar aqui no próprio site da XP, ela informa que o acompanhamento da recuperação judicial da AgroGalaxy, segundo o que consta aqui desse artigo, é que está aí ao aguardo da aprovação do plano de recuperação judicial. O XPCA 11 ele tem em sua carteira parte do CRI final aqui 9KI, tá? Que totaliza aí o total do CRI de 500 milhões, conforme podemos verificar aqui, dos quais o fundo detém aí aproximadamente 5 milhões, tá? Mas não é só isso, pessoal, ele tem outros CRIs aqui também, totalizando aproximadamente 25 milhões só com a AgroGalaxy, tá, pessoal? Então é importantíssimo ficar atento aqui a essa situação. E não é só isso, tá, pessoal? Fazendo uma consulta breve aqui na internet, consegui detectar aqui que a Coagril é credora também em diversas recuperações judiciais, tá? Então vejam, pessoal, a Coagril também está aqui no portfólio do XPCA 11. Ela é uma cooperativa lá de Unai, em Minas Gerais, e ela consta aqui como credora em um pedido de recuperação judicial
de produtores rurais lá de Unai. Então vejam, pessoal, os danos ao mercado são em cadeia, né? Então não adianta olharmos aqui apenas para a AgroGalaxy, sendo que há aqui também dentro do XPCA 11 alguns CRIs cujos devedores são credores também em outras recuperações judiciais, tá? Então, a princípio, não há tanto motivo assim para se comemorar em relação à volta à distribuição de dividendos aí do XPCA 11. É preciso olhar ainda com bastante cautela, até porque os planos aí de recuperação judicial ainda estão num primeiro momento. É possível que estas recuperações judiciais se convertam aí, se convolem em falência, então é importantíssimo o cotista estar atento, tá? Às vezes o pessoal olha apenas a questão da distribuição de dividendos e vê ali que distribuindo 10 centavos por cota ainda está dentro de um patamar aceitável por ele, investidor, cotista, mas é importantíssimo ter essa consciência de que o XPCA 11 pode voltar aí a reduzir a sua distribuição, tá? Principalmente por conta aí desses danos em cadeia, desses strikes produzidos aí no mercado de fundos imobiliários do agronegócio em relação aos calotes aí de diversas empresas, né? Tendo como um dos nomes aí a AgroGalaxy. O relatório, pessoal, como sempre naquele padrão XP, falta transparência, falta aqui informações adequadas para o cotista saber exatamente qual é o montante desse crédito aí do XPCA 11 em relação à AgroGalaxy. Falta aqui transparência em relação a possível PDD. É bem provável que o fundo já tenha feito essa provisão de perdas. Tanto é que pouco distribuiu lá entre outubro e dezembro de 2024, então é importantíssimo ficar atentos, tá? Se empolguem, mas nem tanto assim. Vão devagar porque ainda há diversos riscos aqui dentro desse Fiagro. Perfeito, pessoal? De XPCA 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos ajuda aqui na produção de conteúdos. Fechou? Por hoje, de XPCA 11 é basicamente isso. Voltamos num próximo vídeo. Até mais.